A Marinha, a Força Aérea e a Polícia Judiciária estão a intensificar o combate ao narcotráfico ao largo do Algarve. Para nós isto é um combate e a Marinha existe para fazer este e outros combates e, portanto, nós vamos continuar. Eu acho sinceramente que nós estamos a afetar fortemente as operações dos traficantes. Os fuzileiros e a Polícia Marítima enfrentam condições extremas para interceptar as lanchas voadoras que transportam haxixe em águas internacionais. São missões difíceis, sempre média de 12 a 14 horas, depende das missões e depende do que encontramos no mar. Nós estamos a fazer abordagens, para as pessoas terem uma ideia, é como se saltar de um carro para outro carro a 60, 70 km/h. Nós estamos a lidar com verdadeiro crime organizado que se socorre de todos os meios que têm à sua disposição para concretizarem os seus intentos. Quem são os narcotraficantes que operam junto à costa de Portugal? Qual o destino da droga apreendida? Estamos num autêntico cemitério de lanchas voadoras apreendidas pela Autoridade Marítima Nacional. O chefe Pacheco Antunes é o comandante do Grupo de Ações Táticas da Polícia Marítima. Isto é um investimento bastante elevado, porque cada embarcação destas tem aqui motorizações que ascendem umas largas dezenas de milhares de euros. Não é? Portanto, é que de facto, é com o dinheiro, com certeza que é com o financiamento das organizações criminosas que eles têm capacidade para ter embarcações deste género. Não é? Até falámos aqui em 2 dezenas de embarcações e estamos aqui a falar em valores, se calhar, a rondar os 300 mil ou 400 mil euros cada embarcação, é bastante dinheiro. As embarcações em bom estado serão reaproveitadas. Nós podemos pedir a utilização operacional das embarcações ao Ministério Público, ao Tribunal, e se assim for essa situação, se for aceito, a gente vai utilizá-las para fazermos o serviço de polícia. Isto são embarcações que atingem entre os 50 e os 60 nós de velocidade. Isto equivale a 100 km, pouco mais do que 100 km/h. E, obviamente, as nossas embarcações andam muito perto dessas velocidades, mas eles conseguem estar sempre um bocadinho mais à frente de nós. Isto tem que se criar aqui, às vezes, alguma estratégia para conseguirmos apanhá-los. Uma lancha foi incendiada há poucas semanas na praia da Figueirinha, levando a crer que poderá ter sido destruída intencionalmente para não ser reutilizada pela polícia. O Dia da Marinha foi assinalado na cidade do Porto, com desfiles e exercícios militares. O almirante Gouveia e Melo lembrou os resultados do combate ao narcotráfico. Em 2023, em resultado das operações realizadas no Algarve, no combate ao narcotráfico e outras atividades ilícitas conduzidas pela Polícia Marítima, com o apoio da Marinha e da Força Aérea, foram apreendidas cerca de 24 toneladas de haxixe, 19 embarcações e detidas 50 pessoas. Este é mais um sucesso de uma Marinha abrangente. Por isso reafirmo, o duplo uso é a cultura visceral da Marinha. Faz parte de nós desde sempre. Quando era comandante da esquadrilha de submarinos e depois da fragata Vasco da Gama, Gouveia e Melo surpreendeu por diversas vezes os traficantes em alto mar. Quis seguir a mesma estratégia quando assumiu a chefia da Marinha. Basicamente, o que nós fazíamos antes era muito junto à costa, tentávamos interceptar nas nossas patrulhas e na fiscalização as lanchas, que era muito tarde. Porquê? Porque eles, como têm uma elevada manobrabilidade e velocidade, nós tínhamos muita dificuldade em fazer essas interseções. E o que nós decidimos, enquanto tática,
percebendo que aquelas embarcações de alta velocidade têm um consumo muito grande de combustível a altas velocidades, foi criar um dispositivo que os esgotasse, ou seja, que cansasse essas embarcações, que fizesse com que essas embarcações gastassem o máximo de combustível na tentativa de fuga e depois fazer uma incidência muito forte, longe da nossa costa, bastante longe da nossa costa, na zona de reabastecimento, onde eles se reabastecem de combustível através de outras lanchas. De facto, ao fazermos isso, desestruturamos a forma como eles podem operar. O avião da Força Aérea detecta os alvos a 50 milhas do Algarve. O zoom das câmaras da aeronave identifica dezenas de fardos no interior das lanchas voadoras. A grande flexibilidade da operação dos meios vai permitir que nós façamos essas missões de forma discreta, distante, com os vários sensores que temos nas nossas aeronaves e que dessa forma podemos fazer um auxílio na localização, na colaboração com os procedimentos de abordagem, etc. Portanto, nós vamos ser um pouco os olhos daqueles que estão no mar a desempenhar a missão. A lancha da Polícia Marítima e a lancha do pelotão de abordagem dos fuzileiros recebem ordem para avançar. Os narcotraficantes começam a largar a droga para ganhar velocidade. Por norma, a abordagem é sempre feita pelos fuzileiros, apoiados pelos agentes da Polícia Marítima. Mas neste caso, é a Polícia Marítima que alcança a embarcação em fuga. Os fuzileiros chegam logo a seguir. A Polícia Judiciária acredita que nos últimos anos os narcotraficantes aumentaram a produção. A rota do haxixe é proveniente de países do norte de África, como Marrocos, enquanto a cocaína chega da América Latina. O objetivo da PJ é atingir o topo das organizações criminosas. Não só em Portugal, mas noutros países europeus e não só, têm-se desmantelado completamente diferentes organizações criminosas com muito poder que atuavam dedicadas ao tráfico de droga. Aquilo que nós verificamos é que muitas vezes, desmantelada uma organização, uma ou outra surge. Seguimos a instrução do pelotão de abordagem em Troia. Os recrutas realizam as provas com um helicóptero da Força Aérea, simulando a inserção em navios. Os fuzileiros tomam o edifício de assalto, como se fosse um dos bordos de uma embarcação. Estes militares passam por esta ação de formação de cerca de 7 semanas na Escola de Fuzileiros e depois habilitam-os a entrar no pelotão de abordagem. Aqui nesta ação em concreto que nós tivemos a ver, isto é um meio de inserção. A aeronave é um meio privilegiado para fazer abordagem a embarcações, a navios suspeitos, com atividade suspeita. Esta equipa então é serida por essa aeronave. Tanto podem ser por meios, neste caso aéreos, como podem ser por meios de superfície, podem ser também por lanchas rápidas de assalto. As operações em alto mar são complexas e tudo pode acontecer. Por vezes, os traficantes conseguem fugir porque têm motores mais potentes ou porque tentaram abalroar a embarcação da Polícia Marítima. Sim, temos um caso recente, já este ano, em que uma das embarcações da Polícia Marítima, que ia em perseguição de uma destas embarcações, não era tão potente como a deles e eles conseguiram, de uma manobra, inverter a perseguição e passámos a ser nós os alvos e acabaram por nos abarroar e resultou lá dois feridos, um ligeiro e outro com mais alguma gravidade. Na Escola de Fuzileiros em Valdezebro, no Barreiro, prosseguem os exercícios. Com o auxílio do helicóptero, são projetados rapidamente em qualquer cenário, demonstrando que estão preparados para o embate com os criminosos. Quem são os jovens que procuram hoje em dia a Escola de Fuzileiros e quais são os atrativos desta vida militar?
Portanto, os jovens são sobretudo os jovens que procuram um modo de vida diferente do modo de vida dito convencional. Portanto, os fuzileiros são, por norma, pessoas de cabeça forte, espiritualmente muito resistentes e resilientes, e esta profissão permite-lhes explorar essas atividades um pouco mais desafiantes, juntando a isto um elevado sentimento de serviço público. Os narcotraficantes estão equipados para passar longos períodos no mar. O comandante do GAT mostra-nos o material apreendido a bordo das lanchas. Como podem ver, temos aqui, eles têm bidões destes a bordo, onde além, aqui é só material para a manutenção das embarcações, dos motores. Tem velas, tem chaves de filtros de óleo, tem filtros de óleo, tem uma série, tem cola rápida, filtros para os motores, tem aqui também tape, tem aqui uma série de coisas. E além disso, há também bidões destes com os tais mantimentos, portanto, comida, bebida, portanto, eles não têm só um, têm 3, 4, 5, 6 bidões destes para eles e para os outros que lá estão na área. Tenho aqui um chapéu de sol que é bastante estranho. Como é que se usa um chapéu de sol numa embarcação? Quantos dias é que eles conseguem passar nas embarcações? É assim, dependente dos mantimentos que eles tiverem lá, se calhar conseguem lá passar 3 ou 4 ou 5 dias. Porque à noite faz bastante frio. Sim, também tem aqui casacos, e para o frio eles têm impermeáveis. Têm fatos semissecos, e têm fatos também de aquecimento. Para que é que servem esses capacetes? Os capacetes, isto atinge velocidades enormes, não é? E como não têm para-brisas como tem uma viatura, os capacetes protegem. Isto é como se fosse andar de moto, com aquelas embarcações. Isto aqui são punhais, é daqueles punhais de caça submarina, o mergulho, que eles põem. Isto no mar é uma ferramenta bastante útil. Não é? Também pode ser uma arma. A gente sabe que eles têm isto a bordo, portanto, é um cuidado adicional que a gente vai ter. Também foram encontrados telefones satélite e equipamentos portáteis de navegação por GPS. Os narcotraficantes estão cada vez mais atrevidos. Este ano, a GNR desmantelou um armazém em Viana do Castelo que fabricava lanchas rápidas que alegadamente eram utilizadas pelos próprios traficantes. Num outro caso, uma lancha rápida da GNR foi roubada este ano em Vila Real de Santo António e ainda não foi encontrada. Em Alcântara, funciona a Unidade de Controlo Costeiro da GNR, que tem câmaras de fiscalização distribuídas pela costa portuguesa. Recentemente, uma lancha rápida foi detectada à noite em pleno Rio Tejo. Tivemos uma situação de uma identificação de uma embarcação que entrou no Tejo, portanto foi controlado uma vez mais pelo nosso Civic, foram mobilizados meios navais e meios de visão noturna específicos. Essa lancha acabou por desaparecer depois? Sim, acabou por entrar na zona do Rio Tejo e, portanto, apesar da mobilização dos meios, apesar do acompanhamento, acabou por sair do nosso radar. Uma simples alteração da lei, tal como sucedeu em Espanha, proibindo a navegação destas lanchas rápidas, pode ajudar a resolver o problema em Portugal. O que nós constatamos é fruto dessa diferença de legislações, é que organizações criminosas normalmente constituídas por indivíduos do norte da África e também espanhóis utilizam o território nacional para a guarda e colocação em água desse tipo de embarcações que depois vão fazer transportes de droga para outros pontos. Ou seja, as organizações criminosas aproveitam-se daquilo que são as vantagens que determinado território pode proporcionar. Em Faro, o Grupo de Ações Táticas da Polícia Marítima lança um raid contra um alvo a 50 milhas da costa. A operação iniciou-se há pouco tempo. As embarcações da Polícia Marítima, do GAT e dos fuzileiros já estarão já na área da operação. As lanchas são localizadas pela Força Aérea à noite, mas os narcotraficantes colocam-se em fuga a grande velocidade. As operações são feitas aleatoriamente,
porque o tráfico é frequente. Passaram a ser aleatórias porque eles estão sempre, desconfiamos que estão sempre lá, todos os dias estão alvos lá, estão embarcações lá. Portanto, passou a ser aleatória, a gente define qual é o dia que lá vai, porque provavelmente vai lá estar embarcações de tráfico. Durante a perseguição noturna, uma das lanchas da Polícia Marítima sofre uma avaria e fica para trás. Apesar do esforço dos fuzileiros e do GAT, os traficantes conseguem escapar, mas abandonam a carga. Gastamos cerca de 1.100 litros de combustível. Andaram em perseguição durante quase uma hora, ou praticamente uma hora, de um alvo. Ele deitou os fardos do AX para a água, para perder algum peso, e foi com essa estratégia deles que eles começaram a ganhar alguma distância, começaram a se distanciar de nós, e acabámos por não conseguir portanto, fazer a abordagem a eles. Eles fugiram, portanto, desapareceram do mapa. Quantas lanchas eram? Neste caso era só uma, mas haviam pelo menos 2 ou 3 na área. E estiveram bastante perto do alvo? Sim, julgo que sim, não. 30 metros. 30 metros, 20 metros, 50, 7 e aumentando, diminuindo. Só que quando eles foram largando o material, foram ganhando mais velocidade. Qual a quantidade de droga apreendida? São sensivelmente 16 fardos, não sabe ainda mais ou menos o peso da quantidade total, mas provavelmente volta de 800 kg, 1000 kg. O haxixe apreendido será entregue à Polícia Judiciária. Noutras situações, na área da cocaína, por exemplo, nós somos conduzidos por informações da Polícia Judiciária e há uma coordenação extraordinária nesse aspecto. Nesta área, que é a área do haxixe, o que nós fazemos é uma barreira, não somos conduzidos, nós fazemos uma barreira da área e o que apanhamos é depois dado à Polícia Judiciária para investigar. Mas não é a Polícia Judiciária que nos determina a barreira, nem que nos dá informações para fazer a barreira. Não, nós, pura e simplesmente, é uma operação da Marinha com o apoio da Força Aérea, o apoio imprescindível da Força Aérea, e depois com o apoio da PJ, porque a PJ tem a responsabilidade de fazer as investigações relacionadas com o narcotráfico, em que quando nós apanhamos estes narcotraficantes, entregamos, como é evidente, para a investigação à Polícia Judiciária. Quem são os narcotraficantes que operam em Portugal? Normalmente são pessoas que são contratadas e que se envolvem neste tipo de operações, e alguns deles até se especializam, digamos assim. Por regra, estamos a falar de indivíduos de estrangeiros, maioritariamente de nacionalidade marroquina e espanhola. Na sala de operações do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo em Alcântara, a GNR assegura a monitorização junto à costa. As câmaras do CIVIC detectam atos ilícitos, incluindo desembarques de droga. É a partir desta sala que são identificados aquilo que são os alvos decorrentes de comportamentos estranhos dessas mesmas embarcações, que suscitam, na maior parte dos casos, a intervenção por parte da nossa componente naval. Através da câmara de longo alcance da GNR na Praia Verde, no Algarve, seguimos a silhueta dos barcos em aproximação. No Guadiana já foram detectadas lanchas rápidas. A GNR e a Guarda Civil Espanhola partilham informação relativamente a atividades suspeitas junto à fronteira. Diariamente, 24 sobre 24 horas, nós partilhamos informações relativamente àquilo que são movimentos nas costas espanholas e também portuguesas, porque aquilo que está mais que estudado é que há muita movimentação de lanchas que vêm da nossa costa e vão em direção ao território espanhol e vice-versa. As lanchas apreendidas aos traficantes também são reaproveitadas pela GNR. Após 12 horas de missão, a Polícia Marítima chega ao cais, mas desta vez não foram localizadas as lanchas voadoras. Apenas foi recolhido um fardo de haxixe que estava à deriva.
É sempre motivante, porque tipo, nós que saímos e se não encontramos é porque a nossa costa está segura, é para isso que nós trabalhamos o dia a dia, é para manter sempre a nossa costa segura. As praias paradisíacas das ilhas da Ria Formosa são um local apetecível para os desembarques de droga no Algarve. Um veleiro que transportava 150 kg de cocaína foi apreendido em tempos pela Polícia Judiciária na Ilha da Colatra. Por aqui ninguém quer falar sobre este tema, à exceção deste pescador que pede para não ser identificado. Isto é tudo um negócio, é tudo da caça do dinheiro e os pescadores, e por quem paga os pescadores, estão a trabalhar no mar, para eles vêm ficar com os pescadores, não tem nada a ver com isso. Somos também a gente. Podemos ser autuados por alguma coisa. Na Ilha da Armona, este banhista lamenta a atividade criminosa no Algarve. E na ilha há muita droga, na Armona. E também há muito para lá de Corteira, Vila Moura. Eles também há um bocado de passar muita droga. Eles vêm parar à costa, quando eles veem a polícia marítima chegar, jogam fora e para não os apanharem com a droga e depois vêm muito carregados e o barco no momento tem que chegar fora. A Polícia Judiciária avisa que há riscos para quem praticar atos ilícitos, pelo que se deve avisar sempre as autoridades se for encontrado algum objeto suspeito. Se uma pessoa se apropriar de uma... imaginemos, estamos a falar de um fardo que encontra numa praia, a partir do momento em que se apropria, está a cometer o crime de tráfico de estupefacientes. São inúmeros os casos envolvendo embarcações suspeitas de tráfico de droga. O mais insólito de todos aconteceu em Olhão. Na noite do dia 7 de junho, pelas 2h50 da manhã, recebemos a indicação através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa a informar que uma embarcação estava à deriva e a meter água com 2 indivíduos a bordo. A chegar às imediações da embarcação, verificaram que havia fardos a flutuar, mas, no entanto, como a prioridade era o salvamento dos 2 indivíduos, marcámos a posição para a posterior recolha e fomos em direção à embarcação. O que eu tenho conhecimento é a primeira vez, portanto, em que uma ação normal de busca e salvamento que depois resulta numa operação de narcotráfico. Os 2 náufragos ficaram em prisão preventiva. Um outro episódio relacionado com o narcotráfico ocorreu a 27 de maio, no canal de Cabanas de Tavira. Nessa madrugada estava a decorrer mais uma das missões de combate ao narcotráfico, com o apoio da Marinha Portuguesa e em conjugação com a Força Aérea e a Autoridade Marítima Nacional. E nessa mesma início de manhã, digamos assim, encontramos uma lancha com material estupefaciente, que viemos depois a contabilizar em 4,3 toneladas. Quando chegámos ao local, encontramos a embarcação e registámos ainda os motores quentes, o que é indicador de que ela tinha sido até há bem pouco tempo utilizada. Não conseguimos encontrar nem localizar nenhum dos elementos que estivessem a pilotar, a conduzir esta embarcação e, portanto, procedemos à apreensão apenas da embarcação e do material estupefaciente. O aumento da atividade originou que uma operação tivesse várias lanchas a serem seguidas ao mesmo tempo pela Força Aérea. Os sensores que possuímos nas nossas aeronaves permitem-nos acompanhar, monitorizar, conduzir operações a alvos diferentes, devido também ao emprego da terceira dimensão, portanto, do ar. E nós conseguimos, na mesma missão, focalizar-nos em diferentes alvos, às vezes num que era aquele que era o nosso alvo objetivo, e depois focarmos também em alvos de oportunidade que surgem. As lanchas dos fuzileiros e da Polícia Marítima estão a caminho da área de operações no Algarve. Contudo, o avião da Força Aérea não descolou. Após o avistamento de uma lancha suspeita, a perseguição acontece sob forte ondulação. A caça aos narcotraficantes
tem que ser interrompida porque um dos agentes da Polícia Marítima ficou ferido numa mão e tem que ser assistido em terra. Uma ambulância do INEM aguarda a chegada da lancha. Foi no seguimento da nossa ação. Estamos em seguimento dos suspeitos e fui contra o meu colega e lesionei-me aqui no dedo e também um bocado na zona do ombro. A embarcação da Polícia Marítima sofreu estragos, perdeu a antena e o vidro em acrílico durante a perseguição. E o que é que aconteceu quando detectaram essa embarcação? Tentámos interceptá-la mesmo. E durante quanto tempo é que correu essa perseguição? Mais de 45 minutos e 20 milhas náuticas. Quando se dirigia ao porto de Faro, a Polícia Marítima detectou uma lancha abandonada cheia de garrafões com combustível. A embarcação poderá ter sido largada à pressa pelos traficantes antes de ser carregada com droga. É rebocada para terra por um navio da Marinha às primeiras horas da manhã. No convés encontramos garrafões de gasolina e mantimentos para vários dias. Fiambre, chouriço, paio. Qual o destino da droga apreendida em Portugal? Aquilo que a investigação da Polícia Judiciária está a revelar é que essa droga, o destino não era efetivamente de Portugal. Esse destino, essa droga destinava-se à Espanha, para ser introduzida não através de Portugal, mas através das costas espanholas. Nesses casos, as autoridades portuguesas atuaram, digamos, em alto mar a uma distância considerável, por terem informações que em determinados locais podem encontrar-se esse tipo de embarcações. E esse não era um trabalho que devia ficar para a Polícia Espanhola? E como, deixe-me concluir, e como nós, em muitas das situações, não sabemos a priori onde ou qual é o destino, naturalmente as autoridades portuguesas têm que ser proativas e têm que atuar. Dizer que a droga é destinada à Espanha é uma assumpção, portanto, que compete, como é evidente, à Polícia Judiciária que faz essas investigações. O que nós sabemos da informação que circula nesta área que tem a ver com o combate ao narcotráfico e até das Nações Unidas, que compila também um conjunto de dados muito interessantes sobre as redes de narcotráfico. Esta droga destina-se ao Norte da Europa, onde é vendida. É claro que também é vendida em Portugal, é vendida em Espanha, mas as quantidades gigantescas de droga que entram através dos nossos territórios tem um destino que não é só o mercado português ou o mercado espanhol, é o mercado europeu. O almirante Gouveia e Melo alerta para os lucros astronómicos do narcotráfico e o perigo para as sociedades. Nós estamos a dar o nosso contributo, não só nas nossas costas, mas também, de alguma forma indireta, para uma linha que começa em Marrocos e pode acabar na Finlândia ou na Suécia. Agora pense que o que dizem as estatísticas internacionais é que estamos a falar de uma coisa que são cerca de 3 mil toneladas ano. Se perceber quanto é que custa uma grama de AX, multiplique por 3 mil toneladas e estamos a falar de uma rede que manipula qualquer coisa como dezenas de mil milhões de euros. Isso é uma capacidade financeira gigantesca, posta do lado errado, e essa capacidade financeira é perigosa para as sociedades como elas estão constituídas. E por isso nós fazemos o nosso esforço. Os estupefacientes apreendidos são destruídos numa queima que assinala o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Aquilo que nós registramos este ano é um aumento das quantidades apreendidas comparativamente ao ano de 2022, digamos. Neste momento, e de acordo com os dados que nós temos, foram já apreendidas mais de 30 toneladas de AX, mais de 11 toneladas de cocaína,
e quantidades menores dos outros tipos de drogas. Voltamos ao cemitério de lanchas apreendidas, onde são visíveis os estragos. Temos este exemplo desta embarcação aqui. Andou a bater nas pedras. Nós temos a terminologia, andou à rola, né? Andou à rola e deu ali a bater nas pedras junto à terra e a sequência disso foi ter ficado sem o motor. Arrancou o motor aqui do painel de popa. E vê-se também aqui por esta hélice, também vê-se nitidamente que andou a bater nas pedras. Portanto, isto é um caso em que a embarcação correu mal e foi para junto da terra, numa zona rochosa. E foi abandonada. E foi abandonada. Quando isto acontece, eles abandonam a embarcação. As missões são para continuar custo que custar. Mas dizendo isto, eu tenho que dizer que tenho um grande orgulho, quer nos fuzileiros, quer na Polícia Marítima, quer em todos os agentes da Autoridade Marítima e da Marinha, que operam de forma coordenada para esta missão. Porque são muitas horas de mar, em condições muito adversas. Os narcotraficantes não dão tréguas. Combater é preciso em alto mar.